Setembro Verde incentiva a doação de órgãos em nossa cidade e no país. Eu vou conversar com o doutor Antônio Pedro, que é uma referência em doação de órgãos aqui em Mato Grosso do Sul e na Grande Dourados, doutor. Fala um pouquinho dessa campanha, a importância dela. Então, esse ano nós temos uma particularidade nessa campanha, né? Porque nós estamos nessa época de pandemia e os transplantes todos eles diminuíram no país, e as doações e as captações de órgão. Mas mesmo nesta situação toda adversa, o ano passado, lá no Hospital da Vida, nós conseguimos fazer seis doações de órgão, e esse ano em janeiro. Então, a importância do Setembro Verde, né, é esse alerta todo, né, as coisas têm a ideia da doação, ela tem que estar sempre constantemente, né, com a ajuda da imprensa, a gente falando isso para a população, porque as filas de transplante, né, elas estão cada vez mais aumentando, principalmente a de rim. A de coração, pulmão, ela não consegue aumentar muito, né, porque existe uma diferença, né, na relação do transplante de rim para o transplante de pulmão. O transplante de rim, a verdade, o que é? Ele é uma melhora de qualidade de vida para o paciente. O transplante de pulmão, de coração, de fígado, né, o que ele é? Ele é a vida para os pacientes. Porque o transplante de rim, o paciente tem a máquina de hemodiálise, e para os outros órgãos não existe isso aí. Então, a fila do transplante de rim ela é imensa. Então, e cada vez, se não houver a doação, né, e a gente tem que estar sempre batendo nesse tema, né, cada vez mais essas filas vão aumentando, e as pessoas que precisam do órgão de coração, pulmão, se não transplantarem, elas vão morrer. Então, é importante para alertar a sociedade, né, e a gente tem que estar toda hora falando sobre isso, né? Qual que é o processo para uma doação, doutor? Existe uma coisa fundamental para a doação. Se eu sou um doador, eu tenho que avisar a família. Tá? E por que avisar a família? Porque o elo mais importante que existe no processo de doação de órgão é a família. E é a família que vai decidir se ela vai doar ou não. Então, se a pessoa não avisa a família que ele é doador ou não, né, chega naquele momento, né, no momento de decisão, né, que uma família, geralmente são pessoas jovens, né, com uma família extremamente sensibilizada, né, as pessoas nem estão pensando direito naquele momento em nada, as pessoas ficam pensando ali, né, só ficam pensando na dor, aí dificilmente essa doação consegue ser efetivada. Por isso que a coisa mais importante que existe, né, as pessoas em vida, se elas forem doador, avisar a família. Quando pode ser feito e como pode ser feito? Em que momento pode ser feito essa doação? A doação, ela tem, para rim, por exemplo, né, o rim as pessoas podem ter o rim ele tem umas peculiaridades diferentes dos outros órgãos. Né? O rim eu posso fazer uma doação em vida, né? Porque a pessoa que nós chamamos de doador vivo. Olha, eu tenho um familiar, né? Pode ser familiar até 4º grau, eu desejo doar o meu rim para um familiar meu, para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe, né? Eu desejo doar um dos rins meus. Desde que eu esteja apto de saúde, eu posso ser o doador. O doador falecido, o que é o principal? O principal evento de tudo isso para que ocorra a doação, ele tem que ter o evento que vai levar à morte cefálica, né? Que é uma lesão neurológica grave, independente de qual seja, trauma, né, um acidente vascular, né, que tem um desfecho ruim depois desse processo, e o paciente acaba evoluindo para a morte cefálica. E aí qual que é o outro processo? Né? Diagnóstico de morte cefálica. O diagnóstico de morte cefálica ele é feito por 2 avaliações clínicas e um exame de imagem. Tá? E isso tem que ser rigorosamente seguido
os protocolos que foram feitos pelo Conselho Brasileiro de Medicina. Como é que Dourados está preparado nesse sentido de transplante, doutor? Então, hoje Dourados ele é uma referência na doação de órgão, né, para o Brasil. Né? Dourados é uma referência para a doação de órgão do Brasil. O ano passado nós tivemos uma queda, né, de doações em virtude todo da pandemia, mas mesmo na pandemia nós conseguimos ainda ter algumas doações de órgão. O ano retrasado nós estávamos fazendo em torno de 2 doações por mês. E em virtude de tudo isso, nós recebemos um presente, né? Esse mês passado, né, foi publicado no Diário Oficial, nós fomos presenteados pelo Ministério da Saúde com uma OPO, que é uma organização de procura de órgãos. Só para te explicar como é que funciona, né? Nós temos uma Central Nacional de Transplante, nós temos uma Central Estadual de Transplante, temos a OPO, que é vinculada à Central Estadual de Transplante, que ela é um órgão regional, tá? E nós temos as CEDOTs, que são as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplante. Essas são intra-hospitalares. A OPO, qual que vai ser a função? Qual que é a função da OPO? Ela vai trabalhar em toda a região para a criação de CIDOTs, orientação e ajuda na manutenção do potencial doador. E nós recebemos esse presente para trabalhar agora toda a região aqui da Grande Dourados. A mensagem, doutor, então, é doar em vida, ajudando a salvar vidas. Sem sombra de dúvida. Então, hoje as pessoas ainda, às vezes, acabam tendo algum preconceito, né? Sempre falar em morte é uma coisa muito difícil, né? E elas, por que eu vou ser... a gente só consegue viver porque a gente vive como se nunca fosse morrer. Agora, se eu nunca vou morrer, por que eu vou ser doador? Né? Então, isso é uma defesa inconsciente nossa para a gente poder viver no dia a dia nosso. A gente vive como se nunca fosse morrer. Né? Mas a coisa mais importante de tudo isso é que as pessoas que querem doar falem para os familiares. E as pessoas têm que saber uma coisa. Hoje é mais fácil a gente ser um receptor de órgão do que ser um doador de órgão. As chances nossas de ser um receptor de órgão são muito maiores do que a gente ser um doador de órgão. Né? Então, quantos amigos nossos aí estão precisando de órgão, que estão aí fazendo hemodiálise, que estão com insuficiência cardíaca, que estão com insuficiência hepática? Né? A gente, pelo menos algum conhecido, a gente tem, né? ou pessoas muito próximas, parente, familiar, né? As patologias que mais levam hoje à perda dos órgãos é hipertensão e diabetes. Quantas pessoas hoje nós mesmos somos hipertensos e diabetes, né? Se nós não formos agora, um dia nós vamos ser. Né? E essas doenças são as que levam à disfunção dos órgãos. Né? Então, a gente não vê a gente ser um doador, né? A gente ser um doador, a chance disso é como cair um raio na cabeça. Né? Ninguém sai aí tendo quadro neurológico grave todo dia. Né? Então, o importante de tudo isso aí é que as pessoas que querem ser doador de órgãos, né, que avisem os familiares, porque o familiar é a peça fundamental na hora da doação. É ele que vai decidir se vai haver a doação ou não.